palavra agora está aí com a pastora Simone para essa aula de finanças do casal. Ok, então quero deixar aqui os potes bem à vista. Nos 2 primeiros momentos que a gente falou a respeito do seminário de finanças, nós vimos na primeira aula a respeito dos multiplicadores, que são aquelas pessoas que conseguem fazer com que o seu dinheiro se multiplique, fazer com que às vezes poucos recursos que chegam sejam capazes de suprir as necessidades e ainda haja sobras. Então nós vimos as 4 características de um multiplicador. Na segunda ministração, nós vimos a respeito daquelas pessoas que ficaram com dificuldades, que não tiveram esse ensinamento e que por algum motivo entraram no estado de endividamento. Então, nós ensinamos como é que tanto o devedor quanto o credor devem se portar numa situação como essa. Comportamentos que um credor tem que ter para com o devedor, comportamentos cristãos. Da mesma forma, o comportamento que o devedor deve ter para procurar saldar as suas dívidas e sair desse estado de endividamento. Vimos que quando uma pessoa entra em obediência a Deus, Deus se encarrega de ajudá-la, de orientá-la, de fazer com que ela entenda o projeto que Deus tem para ela, que ela consiga sair daquele estado e se torne então um multiplicador. E hoje nós vamos ver, para mim é uma das aulas que eu mais gosto, que é o uso dos 5 potes. Por que a gente usa esses potinhos? Uma coisa tão simples, né? Esses aqui foram comprados lá na Caratinga, importados aí, ó. Uma coisinha bem baratinha, mas é mesmo só para um aspecto didático. Da forma como eu tenho esses potinhos aqui, você pode ter na sua casa. Algumas pessoas utilizam envelopes, outras pessoas utilizam contas em banco, às vezes algumas cadernetas de poupança. Não sei, cada um faz da forma como achar melhor, como lhe for mais conveniente, porque a questão não é o pote é só para a gente ensinar a forma correta de nós organizarmos as nossas finanças. Por que a gente gosta de usar esse pote? Porque a maioria de nós foi educada não com um potinho como esse chamado gastos. Eu vou virar ele assim, ó. Você vai se lembrar que normalmente assim, quando a gente é criança, a gente ganha dos pais da gente um potinho parecido com esse, assim, só que em forma de porquinho. Na minha época tinha pareciam uns copinhos assim, com uma tampinha que a gente não conseguia tirar e a gente ia colocando moedinhas, que era uma coisa que a gente chamava de cofre, o cofrinho, né? E a gente juntava o dinheiro ali dentro daquele cofrinho durante algum tempo, mas a grande expectativa era o dia que o cofrinho terminasse de encher, ou quando chegasse aquele marco final. Por exemplo, você começava no dia 1º de janeiro e tinha que ir juntando aquele dinheirinho ali até o dia 31 de dezembro. Então a grande expectativa era o dia 31 de dezembro, quando a gente podia pegar o porquinho ou pegar o cofrinho e abrir. E aí o que a gente fazia com aquele dinheiro que a gente juntou durante aquele período? A gente gastava. Então a gente comprava alguma coisa e os pais achavam assim, que estavam fazendo uma grande vantagem ensinando os filhos a um período de tempo, juntar o dinheiro e logo em seguida gastar aquele dinheiro todo, né? E quem teve essa prática ao longo da vida, certamente não aprendeu muito bem a economizar. E hoje nós precisamos falar a forma correta, como a palavra de Deus nos ensina a administrar os recursos que chegam às nossas mãos. Primeira coisa é que esse recurso que chega às nossas mãos, mesmo que ele seja fruto de um trabalho, de um esforço, de economias que a gente faz, nós precisamos entender que esses valores, eles não são nossos. Segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que chega às nossas mãos pertence ao Senhor. Nós somos mordomos, nós somos administradores, somos pessoas que devem cuidar bem desses recursos e nós sempre devemos nos dirigir àquele que é o dono de todo recurso para perguntar a ele: estamos usando esses recursos da maneira correta? Estamos colocando as porções nos devidos lugares? Estamos fazendo as coisas
de forma que quando o Senhor nos pedir contas, nós seremos aprovados? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, quando nós vamos conversar com elas e elas estão vivendo um momento de dificuldade financeira, a gente pergunta para elas assim: por que é que você chegou nessa situação? Como foi que você entrou nessa história? E a pessoa normalmente nos responde: ah, pastora, eu acho que eu estou endividada porque o que eu ganho é muito pouco. Eu tenho um trabalho que não me paga tão bem assim. Eu acredito que se eu conseguir um turno a mais, ou se eu fizer um trabalho extra, ou se eu pegar um bico aqui, ou fizer algo assim, eu acho que eu vou conseguir sair desse estado de endividamento. E normalmente as pessoas vão em busca de uma renda extra. Mas o que a gente percebe, à medida que a gente vai acompanhando a vida dessas pessoas, e existem casais, por exemplo, que a gente acompanhou ao longo de muitos anos. Existem pessoas, por exemplo, que a gente conhece, pessoas que quando nós as conhecemos, elas eram pessoas endividadas, as histórias foram mudando, aquelas pessoas foram crescendo, foram, por exemplo, se formando, fazendo cursos melhores, conseguindo trabalhos melhores, empregos com salários melhores. E, por exemplo, 20 anos já se passaram, 25 anos se passaram e elas continuam na mesma situação. Então, a gente precisa fazer uma pergunta. Quando a gente vive um problema que dura muitos anos e a gente não vê solução, a gente precisa saber se nós estamos tendo as posturas corretas. Porque às vezes a gente quer continuar tendo o mesmo comportamento e quer ter resultados diferentes. Então, a gente precisa perguntar a Deus: será que a questão é realmente o quanto eu ganho? Normalmente, o estado de endividamento não está relacionado com o quanto uma pessoa ganha, mas sim com a forma como ela administra aquilo que ela ganha. E a gente vai ver isso muito na história dos judeus. Os judeus são pessoas muito bem-sucedidas financeiramente. E alguns dizem assim: ah, é porque eles quase não gastam, é porque eles têm uma vida muito modesta e tal. Em parte é verdade. Mas eles são pessoas que desde muito cedo, eles orientam, eles ensinam os filhos a respeito da forma como se deve tratar o dinheiro. Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem e que não deixa de ter um fundo de verdade, que diz que dinheiro não tolera desaforo, né? Se você brincar com a sua vida financeira, você pode colher frutos que você não gostaria de colher. E é uma realidade. Os judeus, eles têm um cuidado muito grande, eles começam a ensinar os filhos desde muito cedo. Tanto é que um menino judeu, ele já passa a poder organizar a vida financeira dele, a tratar as finanças dele a partir dos 13 anos de idade. Quando ele passa pelo Bar Mitzvah, que é uma celebração, como se fosse uma festa de aniversário. Então, no dia anterior, até os 12 anos, 11 meses e 29 dias, ele é considerado um menino. E no dia que ele faz 13 anos, aquela comunidade passa a enxergá-lo então como um homem. Ele deixou de ser um menino e agora ele é um homem. E nessa celebração ele recebe muitos presentes, e a maioria dos presentes que ele recebe é em dinheiro. E para ele organizar aquilo tudo que ele recebeu e começar a vida dele ali, ele já tem que ter tido um preparo antes. Então, o pai normalmente é o responsável por ajudar o filho a aprender a administrar as suas finanças. Em Provérbios, no capítulo 22, nos versículos 6 e 7, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. E diz mais, seguindo essa sequência do ensinamento, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. O ensinamento de um pai judeu a um filho é justamente no sentido de não deixar de prevenir o seu filho, para que ele não seja uma pessoa pobre e escrava, e sim para prepará-lo para ser alguém que é rico e é senhor dos seus próprios caminhos. E você pode me dizer assim: pastora, mas o que é o conceito de rico ou de pobre? Não tem muito a ver com esse conceito que a gente tem por aí, que as pessoas olham uma pessoa que tem um carro muito bacana, uma casa muito linda, e as pessoas olham e dizem: ah, o fulano é rico.
Ontem nós conversávamos com um casal que vive nos Estados Unidos há quase 30 anos e eles estavam rindo e contando da história deles. E eles diziam assim, que há um tempo atrás, né, quando o marido ainda não estava em obediência a Deus e tudo, ele dizia assim, eu ia a uma loja e comprava uma caminhonete grande, imensa, enorme, chegava com ela em casa e todo cheio de pose e tal. Aí a esposa do lado começou a rir e disse assim, mas as pessoas não sabiam que ela era toda financiada. É verdade. Tem muitas pessoas que hoje têm uma aparência de algo que a gente considera riqueza e a gente não sabe o que está por trás ali. Às vezes tem um assalariado que mora na sua casinha própria, tem uma vidinha modesta, às vezes ele tem só uma motocicleta. Mas no final das contas, se você for pegar aquela pessoa que mora numa casa linda, maravilhosa, mas é toda financiada, tem um carro lindo, maravilhoso na porta, mas é tudo financiado, tudo que ele tem na casa dele, enfim, se ele vender tudo, ele nem consegue pagar o que ele deve. E às vezes aquela pessoa, vamos supor, a empregada doméstica que trabalha naquela casa, mora numa casa própria e tem a motinha dela, o marido tem a bicicleta dele e, enfim, eles são organizados. Se você apurar o saldo, eles têm mais dinheiro, digamos assim, do que a família com quem eles trabalham. Então, o conceito de riqueza é um conceito muito relativo, mas a palavra de Deus, ela nos orienta que rico é aquela pessoa que tem condição de fazer frente aos seus próprios gastos e ainda tem para socorrer os outros, ainda tem para abençoar, ainda tem para ajudar, ainda tem para doar, né? A Bíblia diz a respeito daquelas pessoas que podem se compadecer e doarem a outros. E uma pessoa pobre, qual é o conceito de um pobre segundo a palavra de Deus? Uma pessoa pobre é aquela pessoa que, independentemente do quanto ela ganha, ela gasta tudo. E às vezes tem pessoas que não só gastam tudo que ganham, como elas gastam além do que ganham. E aí nós estamos falando então daqueles que são endividados. Eu quero te fazer pensar hoje um pouquinho. Se você pegar tudo que você tem e vender, e pagar todas as suas dívidas, pagar todos os compromissos que você fez, vai sobrar alguma coisa? Você vai ter algum saldo nisso? Eu tenho uma empresa muito grande, eu tenho não sei quantas lojas, eu tenho não sei o que, enfim. Mas se você pegar a sua empresa, pegar todo o estoque que você tem lá, vender tudo, quando você terminar de pagar todos os boletos que você fez ao longo do ano, vai sobrar alguma coisa? Porque essa questão de ter muito, de ter coisas, era muito relativa. Se você tem, eu tenho essa almofada, mas eu devo essa almofada, ela é minha? Não, ela é do meu credor. Então, os judeus, eles têm muito essa preocupação de orientarem os seus filhos, para que eles sejam pessoas que consigam fazer frente às suas despesas e nunca gastem tudo que ganham. Eles sempre precisam ter uma reserva. Então, esse é sim um conceito de uma pessoa, digamos assim, que tem margens, que tem sobra. Isso é o conceito de riqueza na Bíblia, né? Então, com base nisso, nós vamos falar hoje a respeito desses potes que estão aqui. Porque a nossa prática habitual é, quando eu recebo o meu salário, a minha prebenda, o meu provento, eu não sei qual é a sua fonte de renda, né? Quando você recebe, tem pessoas que recebem diariamente, né? Tem profissionais liberais que prestam o serviço e logo já recebem por aquele serviço. Então, independentemente da forma como você recebe, normalmente as pessoas fazem assim, elas pegam esse potinho aqui, elas receberam, aí elas começam a dizer, bom, eu tenho que pagar o aluguel, a água, a luz, o telefone, a alimentação, a escola das crianças e tal, Tem pessoas que nem sabem, na verdade, o que elas têm que pagar. Eu começo falando com você o seguinte, nós precisamos ter um orçamento, gente. O
que seja um orçamento semanal. Normalmente no Brasil funciona muito o orçamento mensal, porque a maioria das nossas despesas são mensais. O aluguel é mensal, a escola é mensal, a conta de luz é mensal, né? Então, nós precisamos ter um orçamento e saber onde vai o nosso dinheiro, com o que é que nós gastamos. Então, vamos dizer que você tem esse orçamento, então você já sabe tudo que você precisa fazer. Mas e a palavra de Deus? O que ela fala a respeito desse tipo de comportamento? Porque, normalmente, quando a pessoa vai direto para esse potinho, a tendência é que aqui mesmo acabe todo o dinheiro dela. Normalmente, uma pessoa que tem esse hábito, aqui mesmo o recurso acaba. Quando sobra alguma coisa, ela pode até pensar na possibilidade de entregar o seu dízimo, né? Se ela for uma pessoa cristã. Se ela não for cristã, esses dois potinhos aqui estão riscados do contexto dela. Ela não vai pensar em dízimo, ela não vai pensar em oferta, a preocupação dela vai ser com pagar as suas despesas e no máximo talvez economizar alguma coisa, e assim a vida vai sendo levada. Mas segundo a palavra de Deus, como é que funciona para nós? Que amamos a Deus, que entendemos que Ele é o dono de todas as coisas e que nós precisamos administrar segundo a palavra dEle, porque a palavra de Deus diz que um dia o Senhor vai nos pedir conta de todas as coisas e que nós, como mordomos, devemos ser encontrados fiéis. É como você entregar algo na mão de alguém, essa pessoa vai ser o seu depositário fiel, ou seja, você confiou nela e depositou algo nas mãos dela. Mas um dia você vai chamar e vai dizer, como foi que você utilizou isso? E um dia isso vai acontecer conosco. Deus vai nos chamar e nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos com cada real que chegou às nossas mãos. Então, como é que um cristão administra a vida financeira dele? Bom, a Bíblia diz que todas as vezes que um recurso chega às nossas mãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar a 10ª parte dele. E devemos então entregar na casa do Senhor os nossos dízimos. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a obra de Deus possa ser suprida, para que nós possamos ter um lugar para nós nos reunirmos em conjunto, adorarmos a Deus, para que nós tenhamos um sacerdote, para que possa nos ajudar, às vezes nos auxiliar nos momentos de dificuldade, né? Temos um pastor, um padre, para que nós encontremos um lugar limpo, organizado, para que os nossos filhos tenham um departamento infantil. Enfim, na verdade, todos nós sabemos para que serve o dízimo, né? Eu acho que essa é uma discussão irrelevante. Todos nós sabemos, nós podemos ser resistentes, mas saber para que serve nós sabemos, não é? Então, a primeira parte que nós deveríamos fazer, a 10ª parte daquilo que é ou o nosso salário, ou o lucro de uma empresa, né, ou o prestador de serviço, ele tira ali a parte que é de despesa, aquilo que sobrou, que é o lucro que ele teve, ele separa a 10ª parte e põe então aqui no potinho do dízimo. Para que serve o dízimo? Para o suprimento da casa de Deus. Alguns dizem assim, pastor, eu sou dizimista e acho que já fiz a minha parte. A palavra de Deus fala a respeito dos dízimos e das ofertas. São duas coisas diferentes. Para que serve a oferta? Diferentemente desse potinho aqui, a oferta, ela não serve para suprir a casa de Deus. A oferta é um ato de generosidade da minha parte. O dízimo é pré-determinado, são 10%. Então não existe dízimo de 1%, assim como não existe dízimo de 11%, de 20%, de 15%. O dízimo, a própria palavra já diz, é a 10ª parte. E a oferta? Bom, a oferta não tem um valor pré-determinado. É segundo aquilo que você propõe no seu coração. A oferta é algo para tratar conosco essa condição do ser humano de pensar somente nele. Esse egoísmo, essa questão de dizer assim, isso aqui fui eu que amealhei, fui eu que juntei, isso aqui é meu. Não, a oferta nos ensina a abençoar outras pessoas. Então, é aquele valor que você destina todos os meses, que você põe aqui dentro e você diz assim, Senhor,
onde é que eu vou entregar essa oferta? E aí Deus mostra para você, por exemplo, a AMAC, né, que é um trabalho que é feito com crianças, alguns outros trabalhos que talvez você conheça, às vezes a vida de um missionário, alguém que está fazendo um trabalho que você admira, que você ama, que você gosta, e você diz assim, eu quero contribuir para que isso cresça. Quem sabe tem alguém na sua família passando por um momento difícil. Às vezes as pessoas pensam que oferta é só aquilo que a gente leva no templo. Não, a gente pode abençoar talvez a igreja da gente? Claro que pode. Às vezes a igreja está diante de um desafio, está querendo melhorar alguma coisa lá, quer fazer uma pintura, quer comprar algo bacana para o departamento infantil, você pode entregar a sua oferta ali? Claro, não tem problema nenhum. Mas às vezes Deus diz para você assim, você tem um parente que está em dificuldade, você tem uma pessoa na sua família, ou quem sabe você tem um vizinho que está passando por um momento difícil, e aí você vai lá, por exemplo, ao supermercado, compra alguma coisa e leva para aquela pessoa e abençoa aquela pessoa. Mas eu quero falar ainda mais, porque a gente imagina que oferta está relacionada apenas com abençoar pessoas que estão em dificuldade financeira. Isso não é verdade. A Bíblia vai mostrar inúmeras vezes pessoas abençoando outras que não precisam, né? A gente vai ver o apóstolo Paulo falando, me parece que na carta aos Gálatas, no finalzinho da carta aos Gálatas, por exemplo, ele fala a respeito da igreja, daquela comunidade que existia ali, abençoar aqueles que dividiam com eles a palavra. E eu me lembro uma vez que o Elan e eu estávamos num evento lá em Curitiba e nós fomos ser ministrados por um pastor. E eu sei que esse pastor é uma pessoa que tem uma condição financeira boa, mas aquele homem, ele ministrou uma palavra tão tremenda, que encheu tanto o meu coração, que quando terminou, eu olhei na minha bolsa assim, e eu tinha uma nota de 50 reais só lá dentro, e eu fui até aquele senhor, e eu coloquei num envelopinho e falei com ele assim, eu queria te entregar essa oferta. Aí ele olhou, eu acho que ele teve pena de mim, porque ele pegou na minha mão e falou comigo assim, ô minha querida, não precisa se preocupar, todas as minhas despesas foram pagas pela instituição que está me trazendo aqui, eu trouxe os meus livros, estou vendendo aqui, acho que ele estava me dizendo assim, olha, eu não estou carente, eu não estou precisando, eu não estou precisando como se fosse uma esmola, eu não estou precisando e tal. Aí eu falei com ele assim, mas é porque eu aprendi que oferta não é só assistência social, a oferta também é uma honra. Eu falei, eu queria poder ter mais, para dizer para o Senhor da minha gratidão, eu sei que o Senhor não está me cobrando nada por isso, mas eu queria deixar aqui registrada a minha gratidão pelo que o Senhor ministrou hoje de manhã na minha vida. Aí ele ficou muito constrangido, mas ele falou assim, então por causa disso eu recebo. E aí ele recebeu a oferta. Eu vi que não era uma prática dele, não era um hábito dele, mas ele recebeu aquela oferta. Aí no culto da noite, na ministração da noite, ele me trouxe um presente, né? Ele me trouxe um DVD que foi produzido por ele em Israel, me trouxe um livro também. Ele quis devolver aquele ato de generosidade. Então a oferta também é para isso, né? Aprenda a honrar as pessoas, aquelas pessoas que te fazem bem, aquelas pessoas que cuidam de você, que zelam. Quem sabe tem alguém na sua família que é tão prestativo com você, alguém que se preocupa com você, que cuida de você, né? Honrarmos uns aos outros também através das ofertas. E o potinho da economia? Ai meu Deus, agora mais que nunca eu me sinto bem à vontade para falar do potinho da economia, porque a gente sempre dizia assim, a gente precisa ter uma reserva, porque a gente não conhece o dia de amanhã. E a gente vai ver, é claro que Deus está cuidando de nós, que Deus está zelando por nós, mas nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que só o tolo gasta tudo que ganha. Que a pessoa sábia, ela sempre reserva uma porção. Né? Quando a gente fazia os seminários presenciais, a gente sempre falava a respeito daquelas despesas que não são mensais, mas que elas existem, por exemplo, o IPTU, né? O IPVA e algumas outras, a escola das crianças, a matrícula, a compra de livros, uma viagem que você quer fazer. Tem pessoas que dizem, eu nunca viajei. Nunca viajou porque nunca economizou.
Porque se fizer eu gostaria de ir a tal lugar. Quanto custa ir a tal lugar? Quanto você precisaria? Aí eu precisaria, vamos supor, de 1.000, de 10.000. E quanto tempo você precisaria economizar? Que se leve 10 anos. Se você economizar R$1.000 por ano ao longo de 10 anos, você tem R$10.000 para poder fazer a viagem que você sonha. Então a gente falava muito a respeito disso, mas agora mais do que nunca nós estamos vendo como é que algo pode acontecer conosco sem que a gente esteja esperando, digamos assim, né? Nós estamos falando agora dessa situação que todos estão vivendo, o mundo todo está vivendo essa situação. Mas existem coisas que só aconteceram com você. Pode ser que uma enfermidade surpreenda a sua família, pode ser que um desemprego aconteça, pode ser que uma outra adversidade aconteça. Se esse potinho estiver vazio, nós somos surpreendidos e nós não temos onde recorrer. Então é muito importante que todos os meses, antes de você começar a pagar as suas contas cotidianas, que você separe, em primeiro lugar, os 10% do seu dízimo. Depois, separe uma porção, ainda que seja pequena, que no início você não consiga fazer algo grande, mas que você separe uma porção para ofertar, para abençoar ou honrar a vida de alguém. Que você economize também um pouco. Não gaste tudo. Diga assim, essa porção aqui é para eu ir fazendo frente às despesas que eu terei ao longo desse ano, guardar um pouquinho para a gente viajar, quero trocar de carro, quero dar uma pintura na casa, eu quero arrumar alguma coisa. Comece a guardar aqui, porque esse dinheiro aqui vai suprir essa necessidade. Mas nós temos também esse potinho aqui, que é o potinho do investimento. E que potinho é esse? É diferente, pastora, do da economia? Sim. Esse aqui é usado por Deus para trazer a multiplicação na nossa vida. Então, pastora, mas eu só tenho um trabalho, eu tenho um emprego. Essa semana eu recebi um áudio e uma pessoa disse assim, olha, pastora, desde que eu fiz o seminário, eu estou com o meu potinho de investimento, eu estou colocando lá o dinheiro todos os meses, mas Deus ainda não falou comigo. Calma, Deus vai falar. Existem aqueles momentos que Deus cessa. E a pastora Fernanda, ela cantou uma música terça-feira, no culto de terça-feira, e ela dizia assim, que quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então vai chegar o momento em que algo bom vai acontecer e você vai ver a possibilidade de você ter um ganho financeiro ali, e aí Deus vai falar com você assim, eu não te prometi que eu ia multiplicar os seus recursos? Agora é a hora de você usar aquele dinheiro. Só tem uma coisa, vamos dizer que esse momento chegue, o momento da multiplicação chegue, e Deus diga assim, agora é a hora. E aí você chega lá e o potinho está vazio. Como é que a gente faz? Vamos dizer que Deus queira multiplicar em 2. 2 vezes 0. 0. Mas se nós tivermos uma porção aqui e Deus vier com aquela unção de multiplicação, o milagre vai acontecer. Então é importante que todos os meses você separe uma porção e deixe aqui, ainda que você não saiba o que fazer. Mas você está em oração e aí você vai ver as coisas acontecendo. Tem momentos, inclusive, quero dar uma palavra, talvez tenha alguém aí do outro lado que está com um negócio e as coisas não andam. Está com uma mercadoria parada, não consegue vender. Deixa eu dizer uma coisa para você, calma. Tem momentos que o próprio Deus não deixa que as coisas sigam adiante. Por quê? Porque existe um momento certo. Muitas vezes nós estamos afobados, nós estamos estressados, querendo fazer as coisas acontecerem. Mas existe o tempo de Deus. E se nós aprendermos a trabalhar no tempo de Deus, não vamos ter problemas. Lembre-se que no final das contas, tudo isso que nós estamos falando aqui, todo o recurso que nós estamos falando aqui, no final das contas, pertence ao Senhor. Ele é o maior interessado. Se você administrar conforme os princípios bíblicos, pode deixar que as bênçãos vão seguir você. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? E por fim, esse potinho aqui. Então, primeira coisa, você recebeu um valor, você separou seu dízimo, sua oferta,
sua economia, seu investimento, e agora é o momento então de você administrar os seus gastos. E aí o que você precisa fazer? Um orçamento mensal, para que você saiba quanto é que você pode colocar em cada um desses potinhos sem prejudicar os seus credores, né? Pode ser que você esteja começando agora e quando você olhar assim a relação dos seus gastos, você diz, nossa, mas como eu estou apertado. Não tem problema. Pegue R$1, pegue uma moedinha de R$1 e põe aqui. Pegue uma moedinha de R$1 e põe aqui. Pegue outra moedinha de R$1 e põe aqui. Só aqui que eu não vou te dizer para fazer isso, porque aqui existe um percentual. Mas no mais, comece mesmo que seja pouquinho. Porque o mais importante é você começar a obedecer os princípios da palavra de Deus. E aí você vai ver que uma disciplina vai entrar dentro da sua vida. Muitos casais, quando começam a fazer o orçamento doméstico, quando eles começam a listar tudo aquilo que eles gastam por mês, eles começam a perceber que existem muitos gastos que são supérfluos, que existem coisas que eles podem retirar perfeitamente daquele mês que não vai matá-los. Que existem coisas que eles mesmos podem fazer, não precisam pagar por elas, para que aquele dinheiro sobre. Para que eles façam uma viagem, para que eles consertem o carro, para que eles comprem alguma coisa. Mas você só vai ter condição de saber onde o seu dinheiro está indo se você fizer o orçamento mensal, né? Então é uma sugestão que eu dou para todos os casais que estão assistindo, para as pessoas que estão nos acompanhando, que vocês se assentem em família e que vocês se organizem para que vocês sejam bem-sucedidos e que finanças, quando falar sobre dinheiro na casa de vocês, não seja um motivo de dor, de tristeza, nem de briga, nem de confusão. Muito pelo contrário, que seja um momento de paz, onde vocês estão vendo a provisão de Deus e a multiplicação sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Pode sentar aí, para a gente terminar. Pois é, pessoal, esse conhecimento, algumas pessoas escreveram aqui, a Keila do John, nós conhecemos o testemunho da Keila, né, e do John. Ela disse assim, olha, John e eu somos muito gratos a vocês por esses ensinamentos. Não tem como não lembrar deles, são ouro. Sempre aplicamos todos eles em nossa vida. Obrigado por tudo que nos ensinaram. Deus continue usando vocês. Amém. E nós bem sabemos como que a vida do John e da Keila, né, tiveram um alinhamento na questão financeira, uma coisa maravilhosa. A Luana, também do Alex, que está aí ligada, ela fala assim, olha, esse ensinamento foi um divisor de águas em nossas vidas. Muito obrigada, pastores. Amém. Nós recebemos a gratidão. É uma pena assim, que a gente não pode compartilhar com vocês aquelas coisas que são do gabinete, né? Seria ótimo se a gente pudesse pegar o antes e o depois das pessoas, para vocês terem uma ideia do tamanho do milagre que Deus faz. Há algumas situações que a gente olha e a gente poderia dizer assim, isso aqui não tem solução. E aí, com o passar, com o decorrer dos dias, a gente vê a mão poderosa de Deus agindo em favor das pessoas. Sim, é tremendo. Sim. Eu sou privilegiada, porque eu conheço lá dos dois lados da história. Os números, né? Exato. Muitas vezes a gente conhece os números dessa mudança e é uma pena realmente a gente não poder, não deve, né? Não devemos comentar valores, mas tem coisas que a gente pensa, meu Deus, como que isso foi acontecer? Né? Um testemunho que me impacta muito, não acho que não está aqui na live, é o Flávio e a Sara também. Nossa, em 2 anos eles deram uma virada assim, de uma condição de devedores para uma condição muito diferente, né? Eu gosto muito de falar que R$1.000, R$1.045, né, o salário mínimo, podem ser distribuídos sim, a 10ª parte, aqui uma pequena porção, R$5, R$10, tem gente que consegue mais. Eu falei numa ministração esses dias, que tudo que você faz com esses outros 3 aqui, também pode definir a sua oferta. Porque se você é um multiplicador, sua oferta pode crescer, né? Então há uma interligação entre esses potes aqui. Mas aqui um comentário que eu quero fazer. Uma pessoa que ganha R$1.000, R$1.045, ela deveria poupar R$50 por mês.
E eu fiz uma conta aqui outro dia no simulador. Se uma pessoa poupar R$50 por mês, ao longo de 10 anos, todo mês ela poupar, só deixando o dinheiro na poupança, se ela tivesse agora nessa crise, ela poderia ficar 2 anos sem trabalhar. Acrescentando ainda alguma multiplicação. Por quê? Porque ela teria guardado durante 10 anos. Né? Um ano. Poderia ficar 1 ano. Por quê? Se ela guarda 50 por mês, vamos colocar sem correção nenhuma. 600 por ano. Vezes 10, 6 mil. Então ela pode ficar meio ano desempregada, ainda tem o seguro-desemprego, que a maioria das pessoas aí acabam recebendo seguro-desemprego nessas horas. Então, acaba dando 1 ano que a pessoa teria de folga, ela poderia respirar sem passar um aperto. Isso só colocando R$50 por mês, gente. Agora, imagina as pessoas que estão me assistindo agora, que tenham renda mais alta um pouco, o quanto elas poderiam ter guardado em 10 anos. E a última coisa, você que já trabalha há 30 anos, quanto você tem guardado? Você que já trabalha há 20 ou há 10. Você tem 10 anos, começou com 20 anos, agora está com 30. Quanto você já tem guardado? Quanto guardou? Nós precisamos ter esse cuidado. Eu rogo a Deus que estas aulas, tenham sido muito abençoadoras para todos vocês. Nós temos sido ricamente abençoados como casal, por todos os ensinos que nós estamos dando aqui. Essa escola, gente, para nós ela é a nossa prática. Nós não estamos falando aqui para vocês, como a Ananias e Safira, inventando algo. A escola que vocês fazem, nós somos os primeiros alunos dela, né? E temos experimentado em nossas vidas o fruto da obediência aos ensinos que nós temos dado a vocês por aqui.